Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja agora comigo os destaques de hoje. Corte de Contas de Sergipe intensifica ações para acompanhar de perto o trabalho dos órgãos públicos para garantir tratamento digno a pacientes com câncer em Sergipe. Medida administrativa. Multas aplicadas a gestores públicos passam a ser inscritas pelo TCE na dívida ativa. Visita de cortesia. Presidente Clóvis Barbosa recebe integrantes da nova diretoria da Associação dos Procuradores Municipais. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é com o deputado estadual Luciano Pimentel, integrante da comissão formada para debater o reconhecimento dos novos limites dos territórios dos estados de Sergipe e da Bahia. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, o TCE na TV começou. A gente começa esta edição destacando a preocupação do Tribunal de Contas do Estado para monitorar ações efetivas dos órgãos no sentido de garantir o serviço de qualidade aos pacientes com câncer que buscam tratamento na rede pública. Confira os detalhes na reportagem. Em apenas 3 meses, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe realizou 2 audiências públicas para debater a situação do tratamento oncológico no estado e encontrar meios de garantir o tratamento a quem está na luta pela vida. Além de gestores e dirigentes de hospitais, representantes do Ministério Público e entidades que trabalham no combate ao câncer também estiveram presentes. De muita valia esses encontros, porque em sede de controle externo, o importante é resolver o problema. E não se resolve um problema apenas com decisões ou com um despacho. Tem que realmente reunir todos os atores envolvidos na questão, toda a parte da Secretaria da Saúde, a parte dos hospitais envolvidos, os órgãos de controle, para que se levantem as possíveis soluções, levantem os problemas e eles sejam resolvidos. Então, acho que essa é a maneira moderna de se resolver o problema, com muito diálogo, mas, porém, com muita atenção para que o problema seja resolvido. Na primeira audiência, os gestores da saúde se comprometeram a não atrasar o repasse de verbas para o setor de oncologia do Hospital de Cirurgia. Já a administração do hospital garantiu que os recursos seriam utilizados apenas para o tratamento de pacientes com câncer, diferente do que costumava acontecer. Para assegurar o cumprimento do que foi acordado, será firmado um termo de ajustamento de gestão, onde gestores e dirigentes dos hospitais que atendem pacientes com câncer se comprometem a solucionar as falhas no tratamento. O foco da próxima audiência pública será o Hospital do Câncer de Sergipe. O TCE pretende cobrar dos gestores o início das obras do empreendimento, que ainda não saiu do papel. 10 anos se fala em Sergipe no Hospital do Câncer e até o momento o Hospital do Câncer não saiu do papel, né? Vamos saber o porquê, vamos saber a questão da licitação do hospital, o que é que está acontecendo. Também vamos convidar para essa audiência o Tribunal de Contas da União, para que ele também possa dar todo o seu parecer sobre o assunto. E aí vamos, se for preciso, né, ver o que é que for preciso na área juridicamente, o que é que está acontecendo, porque a firma não concluiu, porque a firma que fez a licitação não fez, até o momento não construiu nada. E tudo isso vai ser debatido na terceira audiência pública. A seguir, multas aplicadas a gestores vão passar a ser inscritas pelo TCE na dívida ativa. E ainda tem um balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. Fique com a gente, o TCE na TV volta já.
Já estamos de volta e desta vez a gente alerta os gestores públicos que as multas aplicadas por descumprimento de decisões e atos de irregularidades vão passar a ser inscritas pelo TCE na dívida ativa. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. A partir da próxima semana, o processo de cobrança de multas do Tribunal de Contas de Sergipe para gestores que praticam atos irregulares ou que descumprem as decisões estará ainda mais eficiente. É que a Coordenadoria Jurídica da Corte de Contas passará a inscrever os títulos das decisões dos processos na dívida, já encaminhando a certidão para a cobrança judicial. Antes, o controle era feito pela Procuradoria-Geral do Estado. A implantação da nova metodologia foi possível graças a um convênio firmado com a Secretaria de Estado da Fazenda. O presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, recebeu no gabinete a visita dos membros da nova diretoria da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Sergipe. Além de apresentar todos os membros recém-empossados, a presidente da associação, a procuradora Marília de Almeida Menezes, pediu apoio nas pautas do grupo. Entre elas, a necessidade de realização de concurso público para procurador em todos os municípios sergipanos. Também esteve no gabinete da presidência o superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Antônio Marco Queiroz. Durante a visita, o presidente do TCE definiu uma novidade no projeto TCE Itinerante. A cada edição, todos os municípios participantes serão atualizados sobre a situação das emendas do Orçamento Geral da União, que são destinadas a cada um deles. A atualização vai permitir que os gestores acompanhem melhor o processo e garanta a execução de obras essenciais para a população. E agora eu chamo a sua atenção para o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Esta semana foram julgados 10 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, aposentadorias, pensões, manutenção de multas e reforma por invalidez. Na sessão da segunda Câmara, 41 processos foram julgados. Entre os assuntos, autos de infração, manutenção de multa e reforma por invalidez. Na sessão do Pleno, o colegiado votou 12 processos e 6 protocolos. Entre os assuntos tratados, contas anuais, embargo de declaração, recursos de reconsideração, prestação de contas e representação. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. Em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, o assunto em pauta é o debate sobre o reconhecimento dos novos limites dos territórios dos estados de Sergipe e da Bahia. E o bate-papo é com um dos integrantes da comissão formada, o deputado estadual sergipano Luciano Pimentel. Não saia daí, o TCE na TV volta já. O debate sobre a redefinição dos limites territoriais entre os estados de Sergipe e Bahia é o tema de hoje do quadro Entrevista. E o bate-papo sobre o assunto é com o deputado estadual Luciano Pimentel, que faz parte da comissão que avalia a situação. Acompanhe. E aqui nos estúdios o deputado estadual Luciano Pimentel, e vamos começar com um assunto que tem repercutido muito. É a discussão entre os limites de Sergipe e Bahia. Uma comissão está discutindo isso. Deputado, obrigado por sua participação aqui no programa. Eu agradeço. O senhor faz parte dessa comissão. Qual é a proposta? Vamos redefinir aonde começa Sergipe e termina a Bahia?
Messias, havia uns limites, a Bahia entendia que tinha determinadas fronteiras e Sergipe outra. Fosse constituída uma comissão pela Assembleia Legislativa de Sergipe e da Bahia, já tivemos uma reunião com parlamentares da Bahia aqui em Sergipe e nós também fomos discutir essa questão na Assembleia Legislativa da Bahia. Foi feito um trabalho muito bem feito por técnicos da Secretaria do Planejamento do Estado de Sergipe e técnicos da Secretaria do Planejamento da Bahia, com a participação do IBGE. Não há nada que possa comprometer esse trabalho, haja vista que houve um entendimento com todas as comunidades, que na verdade o que está se buscando fazer é regulamentar aquilo que já as pessoas que moram naquelas comunidades já se entendem. Por exemplo, tem áreas que as pessoas se entendem como sergipanos e a Bahia considerava que aquela área era da Bahia. Então, nesse trabalho, o que tem sido feito é regularizar a situação, basicamente a situação atual, da forma que a comunidade entende. Por exemplo, muitas comunidades tinham problema, por exemplo, com crédito rural. Por quê? Para o banco, aquela área territorial estava na Bahia e as pessoas entendiam que estava em Sergipe. Então, nós tivemos esses novos limites que já estão definidos, já foram aprovados pela comissão que analisou isso. Agora vai depender de aprovação na Assembleia Legislativa de Sergipe, aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia, sanção por parte dos dois governadores, já que há o entendimento, porque a própria Procuradoria dos dois estados participam desse trabalho, para depois ser aprovado pelo Congresso Nacional. E aí sim. Mexe muito com o tamanho dos dois estados? Não. Muito pouco. Em nível populacional, porque a gente sabe que o cálculo do FPE, como do FPM, é em função do número de habitantes por região. O próprio IBGE teve essa preocupação de fazer esse estudo e não há nenhuma alteração no que se refere ao repasse de recursos. E a diferença populacional é mínima. Tem casos que de 50, é estimado, de 50 a 100 habitantes de um lado para outro. O caso que tem um pouco maior é Simão Dias, mas há o entendimento do município de Simão Dias com Paripiranga, há a aceitação, que na verdade, como eu disse anteriormente, o que se vai se fazer é regulamentar uma situação de direito que já é de fato. As pessoas daquelas comunidades já se entendem como sergipanos e aí de direito aquele território passará a ser sergipano, que na nossa Constituição Estadual, na nossa lei estadual, ele já é Sergipe, mas a Bahia também entende que é da Bahia. Então vai se regulamentar isso. Não houve nenhum tipo de desentendimento, uma coisa como um estudo técnico muito bem feito. Aí eu volto a ressaltar o trabalho desenvolvido pela Secretaria do Planejamento do Estado de Sergipe, da Bahia e do IBGE, trabalho muito bem fundamentado, muito bem feito, que certamente haverá aprovação e homologação sem maiores discussões, já que há um entendimento e houve uma consulta às comunidades. Qual a necessidade disso, essa questão de regularização bancária, deputado? A gente fica procurando saber, em meio a tanta crise, se gasta uma energia grande, né, dessas instituições. Qual a importância em si para o Estado? Não, isso é importante porque existe uma lei na Bahia que define uma linha de limite. E Sergipe existe uma lei também estadual que define um outro limite. E é preciso que essas coisas estejam definidas para que a população que mora naquelas áreas não sejam prejudicadas.
por exemplo, como eu citei anteriormente, com relação à própria, o pequeno produtor, com relação a crédito rural. Aí vai o banco tomar um recurso, o banco diz, não, mas você está no estado da Bahia. E ele diz, não, estou em Sergipe. Aí vai em Sergipe, Sergipe tem uma dificuldade porque aquela localização está em outro estado. Então vai regularizar isso, vai ter uma linha só de limite, aceita pelos dois estados, e isso trará uma maior segurança para os moradores daquelas regiões. Bom, o ouvinte fez uma colocação aqui muito interessante, mas não entra nessa discussão. É que há realmente estudos antigos que mostram que os limites de Sergipe e Bahia foram extremamente modificados, desde aquela história do 8 de julho até final de outubro, que Sergipe originalmente deveria ir até Itapuã, mas não se entrou nessa discussão, né? São apenas limites. Não. Entre uma legislação e outra, a questão já está esclarecida. Exatamente. Isso que o ouvinte coloca, na verdade, se fala muito nisso, que os limites de Sergipe iam muito além e que a Bahia, num determinado momento, se apossou, né, desse território que seria sergipano. Mas esse não tem sido a discussão é apenas, envolve alguns municípios e os limites que hoje estão sendo definidos, que tem pouca conotação no que se refere à área territorial. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.